Tratando agora da garantia e da contragarantia. Os entes poderão conceder garantia em operação de crédito internas ou operações de crédito externas, observando o disposto nesse artigo as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou operações de crédito externas, observados o disposto nesse artigo, as normas do artigo 32. Lembrando que as normas do artigo 32 são aquelas regras quanto à contratação de operações de crédito e, no caso da União, também deverá observar os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamentos dos mutuários. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e também está condicionada à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte. Então, a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia a ser concedida e também está condicionada à adimplência da entidade que a pleitear, ou seja, que pleitear a garantia relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observando o seguinte. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município ou pelos Estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Então, a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e também condicionada à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observando o seguinte. 1. Não será exigida a contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. 2. A contragarantia exigida pela União a Estado ou município ou pelos estados aos municípios, essa contragarantia poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. No caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no parágrafo 1º, que eu dizia que a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e condicionada à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas. Então, além desta regra, também as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Então, no caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além dessa regra que eu acabei de citar, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Então, também tem que atender às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Que, como vimos, são elas: existência de dotação específica, observância da regra de ouro, comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devido ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, observância dos limites das dívidas consolidadas imobiliária, de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal e previsão orçamentária de contrapartida. Então, essa regra que vale para as transferências voluntárias, dessas exigências, também vão ser aplicadas aqui quando a gente está estudando a questão das garantias e contragarantias. Então, no caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além dessas outras duas regras que a gente tinha visto, de não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente, e a contragarantia exigida pela União a Estado, município ou pelos estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor
garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor da liquidação da dívida vencida. E a garantia estará condicionada ao oferecimento de contra-garantia em valor igual ou superior à da garantia a ser concedida. E também estará condicionada à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas. Então, no caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda todas essas exigências que eu citei, evidentemente. Agora, é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. É proibido às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda que com recursos de fundos. É proibido, é vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda que com recursos de fundos, mesmo que com recursos de fundos, é proibido. Então já vimos duas proibições aqui, acabamos de ver que é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal, e é vedado, é proibido às entidades da administração indireta, não estou falando da administração direta, mas sim indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que, mesmo que com recursos de fundos. Agora, esta regra que eu falei que é vedada às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda que com recursos de fundos, essa regra não se aplica à concessão de garantia por empresa controlada, a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições. Esta regra que eu acabei de citar não se aplica à concessão de garantia por empresa controlada, à subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições. Além disso, esta vedação que eu tinha acabado de ler não se aplica à concessão de garantia por instituição financeira à empresa nacional nos termos da lei. Essa regra que eu falei, que é vedada às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia ainda que com recursos de fundos, essa proibição, essa regra não se aplica à concessão de garantia por instituição financeira à empresa nacional nos termos da lei. Agora, excetuam-se do disposto nesse artigo a garantia prestada por instituições financeiras estatais que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas de acordo com a legislação pertinente. Então, excetua-se do disposto nesse artigo a garantia prestada por instituições financeiras estatais que se submetam às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas de acordo com a legislação pertinente. Além disso, excetua-se desta regra, o disposto nesse artigo, a garantia prestada pela União na forma de lei federal a empresas de natureza financeira por ela controladas direta e indiretamente quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Então, o disposto nesse artigo, esta regra excetua-se disso daí a garantia prestada pela União na forma de lei federal a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Quando honrarem dívidas de outro ente em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Quando honrarem dívida de outro ente em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Poderão, não é deverão não, é poderão. O ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado em decorrência de garantia prestada em operações de crédito terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. O ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou pelo Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. O ente da federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. Não disse audiência pública, mas sim consulta pública. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública assegurada a manifestação dos entes. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de
pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública assegurada a manifestação dos entes.